Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Que bom estar mais uma vez diante de você e diante de Deus. Nós fazemos todas as coisas diante daquele que nos amou. Não há lugar sobre a face da terra em que Deus não esteja. Por isso, eu quero dizer de antemão que você está diante de Deus. E nós, como família da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, queremos abençoar o seu coração e queremos trazer ao teu coração uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. Quero meditar com vocês no livro de Daniel, capítulo 6, apenas o verso 28, que diz assim: Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. É somente esse texto que eu quero refletir com os irmãos, com os amigos nesse momento, mas antes eu queria orar ao Senhor e pedir que Ele esteja trazendo ao nosso coração uma palavra do Senhor, uma iluminação na nossa mente, no nosso coração, para que nós não sejamos endurecidos por nós mesmos, a fim de que a palavra do Senhor possa penetrar na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente e produzir as mudanças que ela precisa produzir. Pai, obrigado, Jesus, por Tua palavra lida. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 6, verso 28, nos fala que Daniel continuou a prosperar no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Sabe o que isso nos diz? Isso nos fala de um jovem. Isso nos fala de um jovem que foi levado para uma cidade chamada Cidade da Perdição, cidade do pecado, cidade do orgulho, da lascívia, das imoralidades. Babilônia foi chamada de a grande prostituta, a grande meretriz. E enquanto todos os israelitas foram levados para a Babilônia como prisioneiros, como escravos, apenas 4 jovens prosperam. E então nós fazemos a pergunta, por que esses 4 jovens prosperaram? Ou mais, o que levou esses 4 jovens a prosperar num lugar onde ninguém prospera? E para responder essa pergunta, eu quero relembrar ao coração de vocês a palavra do salmista Davi, no Salmo 1, que diz: Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E esse homem que ama a lei do Senhor e esse homem que medita na lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo, na estação própria, dá o seu fruto. E tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia! Que bênção! Que promessa de Deus maravilhosa! Querido amigo, querido irmão, essa palavra é para você. É uma palavra de Deus, é uma palavra de esperança. O desejo que Deus tem para mim e para você é que tudo aquilo que viemos a fazer, possamos ter bom êxito, possamos prosperar, porque foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para prosperar, multiplicar, crescer. Você é abençoado por Deus, você é bendito por Deus. Eu não preciso correr atrás das bênçãos do Senhor, eu não preciso gritar desesperadamente para ser abençoado por Deus. O que eu preciso aprender é a obediência à palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos conta inúmeras histórias no Antigo Testamento. A Bíblia é também um relato histórico dos feitos do Senhor na vida do seu povo. E por isso, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos a oportunidade de conhecer inúmeras histórias maravilhosas dos feitos do Senhor na vida do seu povo. Por isso, nós encontramos uma regra, uma lei, um princípio do Senhor. A obediência a Deus nos leva à prosperidade. Obedecer a Deus incondicionalmente nos faz prosperar,
nos faz prosperar em nossos caminhos. Jesus, olhando para os seus discípulos, diz: para isso vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus te fez para frutificar, Deus te fez para florescer. Por isso, você precisa entender que o caminho da prosperidade é um caminho da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é por isso que esse jovem, Daniel, prospera. É por isso que os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, prosperam num lugar inóspito, num lugar desértico de paz, de vida, de esperança. Eles se tornam governadores daquele lugar. Eles, juntamente com Daniel, esses 3 jovens, juntamente com Daniel, passam a ser líderes, governadores de Babilônia. Sabe por que isso? Porque eles haviam decidido no seu coração: nós manteremos a nossa santidade ao Senhor. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Agradar ao Senhor é tudo aquilo que eu mais quero no meu coração. E semelhantemente, José no Egito, quando foi tentado pela mulher de Potifar, e essa o chamava todos os dias dizendo: deita-te comigo, deita-te comigo. Ele diz: como cometeria eu tamanha maldade contra o meu Senhor, contra o meu Deus? Será que essa é a nossa preocupação? Muitas vezes eu encontro pessoas tão agitadas, tão estressadas, correndo atrás do sucesso, correndo atrás da prosperidade, correndo atrás de pagar as suas contas, mas elas não se preocupam em caminhar com Deus. Elas saem correndo desesperadamente: eu preciso trabalhar, eu preciso acordar cedo, eu preciso dormir tarde, eu preciso estudar, eu preciso passar num concurso, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. E percebemos que um dia de 24 horas não é suficiente para a tamanha ansiedade e aflição de alma que essas pessoas levam. E sabe por quê? Porque elas trabalham só. E talvez você que esteja ouvindo esta palavra de Deus ao teu coração hoje esteja nessa situação. Trabalha muito, mas trabalha só, sem a ajuda de Deus, sem a força do Pai. O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é, sem dúvida alguma, um caminho de prosperidade, um caminho de vida, um caminho de bênção, mas que para isso, eu e você precisamos aprender a decidir em nosso coração a não pecarmos contra o Senhor. Eu preciso decidir cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Enquanto Adão e Eva obedeceram ao Senhor no jardim do Éden, eles prosperaram. Mas a partir do momento que pecaram contra Deus, eles pecaram. Eles experimentaram a morte e a destruição. Mas talvez você esteja olhando para esse texto e talvez você diga: pastor, eu não tenho tamanha fé desses jovens, em especial de Daniel, assim, que se guardou da Babilônia, decidiu não comer dos manjares do rei, decidiu não beber do seu vinho, decidiu não se prostituir, não se vender, não adulterar a sua fé. Talvez você esteja se sentindo como uma pessoa fraca. Mas mesmo assim eu quero dizer que há esperança. E mesmo você sendo fraco ou sendo fraca, você pode prosperar diante de Deus se você assim quiser. E isso depende de ti e não depende de Deus. Você querer ser abençoado, você ser abençoado depende de ti e não depende de Deus. Porque no que dependia de Deus, Ele já enviou o seu Filho amado na plenitude dos tempos para que você fosse abençoado, para que você pudesse conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas Deus não negocia a sua glória, Deus não negocia a sua santidade, Deus não negocia a sua palavra. Há um caminho para ser abençoado. Não basta você seguir princípios de Deus, palavras do Senhor, sem você querer tornar Deus o Senhor da sua vida. Para que você seja abençoado e próspero, você precisa tornar Deus o dono da tua vida. Você precisa querer agradar a Deus de todo o teu coração. Você precisa querer agradar a Deus plenamente na tua empresa. Pagar os teus impostos, pagar os teus funcionários, ser um bom pagador, respeitar pai e mãe,
honrar o seu marido, esposa, amar as suas esposas, maridos, e não tratá-las com amargura. Você precisa decidir viver a vontade de Deus para a tua vida em todo tempo, em todo momento. Pastor, isso é difícil. É verdade. Viver a vontade de Deus nem sempre é tão fácil assim, mas eu quero dizer que é a vontade do Pai. E quando eu e você conseguirmos, pelo auxílio e pela força de Deus, caminharmos segundo a sua vontade, então experimentaremos um caminho de prosperidade, de vida, de alegria e de esperança. Tenha coragem. Não seja como o jovem rico que era amante das suas riquezas e teve medo de se entregar ao Senhor. Não seja como ele, não seja. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então você prosperará. Não adianta você olhar para uma árvore frutífera e bela e desejar ser como ela, se você não desejar no seu coração andar com o Senhor. Andar com Deus significa andar de acordo com a sua vontade. Muitos de nós falamos, pastor, eu amo a Deus. Mentira. Amar a Deus significa cumprir a sua vontade. Amar pai e mãe significa obedecer pai e mãe. E da mesma forma, a única expressão que há para que eu e você possamos amar a Deus significa estar em obediência. Obediência à palavra do Senhor. Esses jovens foram testados, foram levados para a Babilônia e o rei Nabucodonosor teve um sonho. Chama para si os magos, os astrólogos, os médiuns e todos aqueles que poderiam consultar os mortos e os adivinhos para que pudessem relatar o sonho que ele havia tido e lhe trazer a interpretação. Aqueles magos não conseguiram fazer isso. E mais, disseram uma palavra muito certa ao rei Nabucodonosor, dizendo, rei, escute, ó rei, isso homem nenhum pode fazer, revelar o teu sonho e ainda trazer a interpretação dele. Isso somente os deuses podem fazer, mas eles não habitam entre nós. E é verdade, porque os ídolos nada podem fazer. Mas Daniel pede para que o chefe dos eunucos fosse falar com o rei, lhe desse tempo, porque ele oraria ao Senhor dos exércitos, ao Deus dos céus, que lhe daria uma resposta. E foi exatamente isso que fez. Daniel ora ao Senhor e numa revelação, numa visão, Deus fala com Daniel e mostra o sonho e a sua interpretação. E por causa disso, todos os magos e até mesmo Daniel e seus amigos são poupados da morte, porque decidiram não se contaminar. Mas porque decidiram não se contaminar e não comer a comida do rei e não se curvar diante dos ídolos de Babilônia, Ananias, Misael e Azarias foram jogados na fornalha ardente, porque não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido. Mas porque esses jovens haviam decidido honrar a sua fé, Deus envia um anjo. E dentro da fornalha acesa, aqueles 3 jovens, aqueles 3 rapazes, ainda crianças, eles começam a passear juntamente com o anjo do Senhor. Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha e pergunta, nós não lançamos 3, agora eu vejo um 4º homem, a figura de um homem do Senhor, de um anjo de Deus, e ele está ali dançando, queridos, se alegrando em Deus. A única coisa que o fogo ardente da fornalha fez foi queimar as amarras pelas quais os meninos foram lançados lá dentro. Aqueles jovens são chamados então por Nabucodonosor, dizendo, vem para fora. Eles, livres de suas amarras, saem daquele fogo que não os consumiu. Não havia nele cheiro algum de fumaça. Seus camelos não foram chamuscados, nem as suas vestes. Mas eles estavam firmes, porque decidiram honrar a sua fé. Prosperaram primeiramente quando o rei havia dado uma ordem de que todos os magos, sábios e entendidos deveriam morrer. Agora prosperaram pela segunda vez, quando são lançados na fornalha ardente. E Daniel, representando também agora pela terceira vez, por orar ao Senhor, prostrado e voltado para o templo de Jerusalém 3 vezes ao dia, ele é lançado na cova dos leões. E porque ele manteve a sua fidelidade, Deus o livra da cova dos leões, enviando um anjo para fechar a boca dos leões. Queridos,
3 momentos de livramento na vida de 4 jovens, porque estes decidiram andar com o Senhor. E este é o milagre da vida. É este o segredo da prosperidade e da esperança. Quando eu decidir no meu coração andar com Deus, Deus decidirá em seu coração andar comigo. Quando eu decidir que Deus será o Senhor da minha vida, Deus decidirá ser o meu Pai, o meu Deus e o meu tudo. E aquele que me ama, diz o Senhor, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E é por isso que aqueles jovens têm a coragem, a ousadia de dizer ao rei: escute aqui, ó rei Nabucodonosor, se o Senhor quiser nos livrar de tua mão, ele nos livrará. Mas se não, saiba, ó rei, nós não nos prostraremos diante desta estátua. Nós não nos curvaremos diante dela. Nós adoraremos somente ao Senhor. E esta fé foi honrada por Deus, que o livrou que Deus o livrou da morte pela segunda vez e trouxe vida e esperança. Deus está te livrando. Você é amado por Deus. Você é especial pelo Senhor, para o Senhor. Mas para isso, não tenha medo de se entregar a Deus. Não tenha medo de se dedicar plenamente a Ele. Não tenha medo. Deus está ao teu lado. Nós temos um Deus a nosso favor. Ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é por nós. Deus não é contra ti. Pelo contrário, Deus está a teu favor, a meu favor. Por isso, abra seu coração. Creia que Deus está contigo para te guardar e te abençoar. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir a bênção do Senhor na sua vida. A vontade de Deus para mim e para você é boa. Ela é perfeita e ela agrada ao meu coração. A vontade de Deus agrada a minha alma. E eu quero desafiar você a acreditar nessa palavra. Que Deus está querendo agradar o teu coração nesse momento. Pois será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar em tudo? Quer vencer em tudo? Quer ser como Daniel? Prosperou no império de Nabucodonosor, prosperou no império de seu filho Belsazar, prosperou no império de Dario e prosperou no império de Ciro, o rei da Pérsia. Prosperou. 4 reinos, ele continuou a prosperar. O único que prosperou durante todo esse tempo. Quer prosperar como José prosperou no Egito, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, mesmo sendo lançado numa cisterna, mesmo sendo lançado na prisão, prosperou ao ponto de ser governador do Egito. Saiu da sua casa como um escravo e foi para o Egito para se tornar o segundo homem mais importante de toda aquela nação. Sabe por quê? Decidiu não se contaminar. Amado irmão, não há nenhum segredo. Se você quer ser glorificado por Deus, se você quer ser exaltado por Deus, aprenda a se humilhar diante do Senhor. Aprenda a reconhecer que sem Ele, você e eu nada podemos fazer. Aprenda a dizer: Senhor, eu não tenho força, eu preciso de Ti. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É por isso que Nabucodonosor, rei de Babilônia, passou 7 anos vivendo como se fosse um animal, sendo regado pelo orvalho que desce do céu. E suas unhas cresceram ao ponto de parecerem como águias. Sabe por quê? Ele se tornou como um animal? Porque um dia ele olhou para a Babilônia do terraço do seu palácio e disse: olhe esta grande cidade que eu construí com a minha força, com a minha glória e com o meu poder. E a partir daquele momento ele perdeu o seu entendimento e passou a viver como um animal. Deus trouxe essa condenação sobre ele. Ele perdeu o seu entendimento, a sua consciência, a sua razão, porque ele achou que ele era bom, que ele era suficiente. Amado irmão, amado amigo, eu quero dizer que você não precisa construir a tua casa no deserto. Você não precisa construir a tua casa nos lugares secos e áridos. Deus preparou para você um lugar junto à fonte de águas tranquilas.
Deus preparou para você um lugar de bênção e um lugar de paz. E a tua bênção depende de você. A tua vida abençoada que você tanto deseja depende de você. A tua prosperidade que você tanto almeja e anseia, a vida abundante, a vida feliz, a vida com sentido, com propósito, depende de você. Depende de você responder a Deus dizendo: Senhor, eu quero essa vida para mim. Senhor, eu assumo um compromisso com o Senhor. Deus, eu entrego o meu coração, reconheço que o Senhor é Deus da minha vida e eu te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo, ó Pai. E então, quando você aprender que importa que Ele cresça e que eu diminua, importa que Ele cresça e eu diminua, importa que a vontade de Deus seja feita e não a minha, você vai caminhar em triunfo. Certamente Deus nos conduzirá em triunfo e em vitória. Certamente Deus nos fará prosperar. Prospere, filho do Senhor, porque essa é a ordem do Senhor. Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. É a ordem de Deus. Cresça, multiplique, seja feliz, seja bendito, seja próspero. Onde pisares a planta dos teus pés será teu, porque você é abençoado. Nós não estamos falando de uma teologia da prosperidade apenas. Nós estamos falando de um Deus que faz prosperar aqueles que andam em santidade. Muitos se enganam pregando prosperidade como se fosse uma permuta com o Senhor. Entregue à igreja 100 mil, 10, 100 mil reais, e então você será próspero. Não, nós não cremos nisso. Isso, na verdade, nos fala sobre mercenários da fé. E nós não negociamos a nossa fé. Nós cremos sim numa prosperidade que vem de Deus, mas nós cremos que a prosperidade é fruto não da minha barganha que eu faço com o Senhor, dando a Ele 1.000 reais, 100 mil reais, para que Ele possa me dar muito mais. Não. A prosperidade está intimamente relacionada ao fato de eu entregar minha vida ao Senhor em santidade e decidir andar em seus caminhos. Você será feliz, a sua mulher será uma mulher virtuosa, os seus filhos serão benditos, os teus funcionários terão a alegria de trabalhar na tua empresa, os teus amigos se sentirão honrados de serem teus amigos. Sabe por quê? Você será uma pessoa que anda no temor do Senhor, que medita na sua lei e que anda na lei do Senhor de dia e de noite. Você será próspero, você será bendito. Qual o caminho da santidade? Da prosperidade, perdão? A santidade. É o caminho da vontade de Deus. Eu quero orar com você, mas eu quero desafiar você a entregar toda a tua vida na mão do Senhor, nesse Deus que tudo faz e tudo pode fazer em favor daqueles que nele esperam. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Tu nos dás de meditarmos em Tua palavra. Abençoa com a Tua prosperidade, com a Tua vida e com a Tua bênção cada um dos Teus filhos que estão ouvindo esta palavra. E eu rogo a Tua bênção e a Tua paz sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja abençoando e guardando o teu coração. Meu nome é Fabiano, sou pastor, um dos pastores da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, e o desejo do meu coração é estar abençoando a sua vida. Eu quero convidar você, caso você ainda não frequente nenhuma igreja evangélica, caso você ainda não pertence a nenhuma comunidade da fé cristã, eu quero desafiar você a estar conosco. Nós temos o nosso culto no domingo às 10h20 da manhã e à noite às 19 horas, e eu quero convidar você a estar presente conosco, fazendo parte da nossa família. Como família da fé, queremos abençoar o teu coração, abençoar a tua casa, e você será o nosso convidado de honra, nosso convidado especial. Venha adorar a Deus conosco, ali na rua 4 de abril, número 551, e teremos uma alegria muito grande de recebê-la em nossa casa, porque com certeza você será enviado pelo próprio Deus, o próprio Pai estará recebendo você ali com os braços abertos. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e tenha um dia, uma noite, uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.